Bem, meus irmãos, nós vamos prosseguir a nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós, no domingo passado, analisamos o final do capítulo 1 e o início do capítulo 2. O que nós aprendemos? Nós vimos que nesta porção final do capítulo 1 e início do capítulo 2, Paulo está mais uma vez reivindicando o seu direito, por ser apóstolo de Cristo, de escrever essa carta, embora ele não conhecesse pessoalmente aqueles irmãos, embora nunca estivesse estado antes em Colossos, embora não fosse o fundador da igreja, embora não tenha sido o pastor deles. Mas Paulo se vê no direito de fazê-lo por causa do seu ministério apostólico. Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e Paulo diz que os sofrimentos dele era em favor dos colossenses, porque Paulo, como apóstolo, recebeu de Deus a tarefa de interpretar o ministério de Cristo para a igreja de todas as épocas e de todos os tempos. Então, Paulo tinha um ministério abrangente. Ele era apóstolo de todas as igrejas. Ele, juntamente com os demais apóstolos, recebeu a tarefa de lançar os fundamentos, os alicerces, sobre os quais a igreja seria edificada, e está sendo edificada. E Paulo diz, no início do capítulo 2, que ele lutava em oração pelos colossenses. Então, foi isso que vimos na semana passada. Agora, a partir do verso 6, Paulo começa de maneira mais direta o seu combate ao erro doutrinário que estava sendo disseminado entre os colossenses. Então, agora nós começamos a entrar numa parte mais apologética. Apologética é a defesa da fé, da verdade, do evangelho. Então, Paulo começa a fazer isso de maneira mais direta a partir do verso 6. Então, eu vou ler até o verso 15, Colossenses 2, 6 a 15. Não sei se nós teremos tempo de esgotar a análise de toda esta passagem, mas vamos até onde o tempo nos permitir aqui, não é? Então eu vou ler de 6 a 15, capítulo 2, você permaneça com a sua Bíblia aberta. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos pedir a Deus a bênção da iluminação. Senhor, aceita a nossa gratidão pela bênção desta manhã de domingo. Agradecemos-te por nos permitires nos reunir em torno da tua santa palavra e pedimos-te que tu trabalhes em nós de tal maneira que a palavra que estudaremos se torne viva, eficaz nas nossas vidas. Nós oramos humildemente no nome precioso de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Muito bem, como eu disse, Paulo começa aqui então uma parte mais apologética, ou seja, ele começa agora de maneira mais direta o seu combate à heresia de Colossos. Eu já disse em algum momento ao longo dessa nossa caminhada por Colossenses, eu já disse que a heresia de Colossos era uma miscelânea de crenças e de práticas religiosas de diferentes origens. Parece que os falsos mestres em Colossos foi retirando crenças e práticas de vários lugares para compor o ensino que eles estavam disseminando lá naquela região. Era uma miscelânea. Nós vimos que tinha algumas crenças, algumas práticas que parecem que foram tiradas do judaísmo. Então, a heresia tinha um tom judaizante. Vimos que parece que eles tiraram coisas também do neoplatonismo, uma visão de mundo assim como a de Platão, o filósofo grego, uma visão dualista. Então, tinha no ensino deles esse ingrediente neoplatônico. Nós vimos também que a gente consegue discernir coisas de um gnosticismo incipiente, principiante. Incipiente porque o gnosticismo só vai florescer mais tarde. Mas já havia naquela época, a gente percebe pelos escritos do Novo Testamento, já algumas coisas assim de gnosticismo. Então, parece que a heresia dos colossenses tinha também esse ingrediente. E a gente percebe nesta heresia também ingredientes do misticismo pagão. Havia muitas religiões de mistérios, não é? Cheias assim de misticismo no paganismo da época.
e parece que os mestres lá de Colossos importaram alguma coisa dessas religiões pagãs de mistérios. Então, era uma miscelânea, não é? Que estava sendo ensinada lá. Eu estou dizendo isso porque a partir de agora nós vamos ver, nesta parte em que Paulo começa a atacar de maneira mais direta aquele falso ensino, a gente vai perceber cada um desses ingredientes. A gente vai vendo Paulo falando e aí a gente consegue perceber que parece que Paulo está nesse momento pensando naqueles ingredientes judaizantes. Depois nós vamos perceber, olha, parece que agora Paulo tem em mente as crenças e as práticas do misticismo pagão. Depois nós vamos ver que, olha, parece que agora Paulo está combatendo aqueles traços neoplatônicos desse ensino. Há momentos que ele não consegue entender claramente, não é? Olha, pode ser que Paulo tenha em mente uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Então, o que a gente faz aqui é mais ou menos como aquilo que eu disse a vocês. Ouvir uma conversa ao telefone e você fica tentando deduzir o que está sendo dito do outro lado, não é? Você só ouve um lado da conversa. Então, aqui nós estamos vendo a solução e fica tentando entender qual é o problema, não é? A gente só tem um lado da coisa aqui. Então, nós vamos perceber Paulo combatendo esses aspectos. Então, vamos aqui devagarinho, comendo pelas beiradas, como bons mineiros, não é? Vamos comendo pelas beiradas aqui. Verso 6, dê uma olhada no verso 6. O que nós podemos aprender aqui? Paulo começa dizendo: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele. Paulo está dizendo, muito obrigado, Éder. Paulo está dizendo para os seus leitores colossenses: olha, vocês começaram a vida cristã, e agora vocês estão sendo tentados a partir atrás de algumas novidades, mas o meu apelo é que vocês permaneçam naquilo que vocês receberam. Começaram e permaneçam. Ora, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, andai nele. Irmãos, é digno de nota aqui esta maneira de Paulo falar da vida cristã. Olha como é que Paulo se refere ao início da vida cristã como o recebimento de Cristo Jesus o Senhor. Ele diz, olha, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Então, a vida cristã, segundo o que Paulo está dizendo aqui, ela tem início com a recepção de algo. Isso é muitíssimo importante. A vida cristã começa com o ato de receber algo, não é? É muito importante deixar isso claro. Por quê? Porque isso fica claro que a vida cristã não começa com você. A vida cristã não é uma iniciativa sua. A vida cristã não começa com o nosso agir, com o nosso realizar. A vida cristã começa com a recepção de algo da parte de Deus. Então, a iniciativa é de quem? É de Deus. A vida cristã não é iniciativa sua. A vida cristã é iniciativa de Deus.
Você não se tornou cristão ou cristã por iniciativa própria. Está claro isso? Que a vida cristã começa com Deus, não é? Então, é um ato de receber o início da vida cristã. Então, Paulo fala do início da vida cristã como a recepção de algo. A vida cristã é recebimento, é dádiva, é graça. Entende isso? Foi Deus quem tomou a iniciativa de fazer de você um cristão, um filho dele e uma filha dele. Não é assim no nosso nascimento biológico? Você escolheu os pais que tem? Não escolheu, não é? Então, é Deus que se torna nosso pai. Como é que Deus faz isso? Estamos estudando na quarta-feira que ele faz isso nos unindo ao seu filho, não é? Ele nos une a Jesus Cristo, o seu filho. Foi Deus quem uniu você ao filho dele. E temos aprendido nas quartas-feiras que Deus faz isso como? Por meio da palavra, por meio do Espírito e por meio da fé. É assim que Deus torna você um cristão. Então, é isso que Paulo está lembrando aos Colossenses, não é? Ora, da mesma maneira como recebestes Cristo Jesus o Senhor, andai nele, continue nele, permaneçam nele. Nada de dar ouvidos a essas novidades aí que estão querendo ensinar para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Da mesma maneira em que vocês receberam a Cristo, agora permaneçam em Cristo, andai nele. Outra coisa importante aqui, outro detalhe aqui muito importante, é que Paulo diz, não é? Que eles receberam Cristo Jesus, o Senhor. Isso é importante. Eles receberam Cristo Jesus, o Senhor. Olha que coisa importante nós temos aqui. Isso significa que os colossenses não receberam apenas informações. Eles não receberam apenas conceitos. Eles não receberam apenas doutrinas. Eles receberam uma pessoa, Cristo Jesus, o Senhor. Irmãos, isto é muitíssimo importante, porque como é que eles receberam o que receberam? Eles receberam o que receberam por meio de Epáfras, não é isso? Epáfras, de alguma maneira, foi evangelizado por Paulo, recebeu o evangelho por meio de Paulo, e aí Epáfras era lá de Colossos e quando voltou para casa, lá para Colossos, possivelmente Epáfras recebeu o evangelho de Paulo em Éfeso, e aí quando ele volta para Colossos, ele leva esta mensagem do evangelho e transmite aos seus concidadãos lá de Colossos. Então, eles receberam da parte de Epáfras, por meio de Epáfras. Mas Paulo diz, recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Então, não é só a recepção de informações, não é só a recepção de conceitos, não é só a recepção de ideias, de doutrinas, é a recepção de uma pessoa. Eles receberam a Cristo
o Senhor. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque às vezes a gente corre o risco de, de, de achar que a vida cristã é essencialmente saber elaborar conceitos, saber elaborar doutrinas. Você pode saber elaborar conceitos, saber elaborar doutrinas, sem ter um relacionamento pessoal com Jesus, sem ter recebido a pessoa de Jesus. Eu não estou aqui diminuindo a importância da elaboração doutrinária, não. A elaboração doutrinária, ela é importante. O que eu estou fazendo aqui, nesse momento? Me esforçando para elaborar conceitos, elaborar doutrinas, para que você saiba quem é Jesus, o que Jesus fez. Mas a minha esperança é de que você vá além dos conceitos, além das doutrinas e tenha um contato pessoal com Jesus. Está claro isso? Que não é receber ideias, receber conceitos, mas é receber uma pessoa. Veja bem, vamos dar uma olhada aqui nessa ideia na primeira epístola de João. A primeira epístola de João deixa isso muito claro, não é? Aí no capítulo 1, olha o verso 5. João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos, ou melhor, não 5. Veja o verso 2. Verso 1 e 2. Ora, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Veja bem, o que João está dizendo é que eles, os apóstolos, estiveram pessoalmente com Jesus, eles viram, as mãos deles apalparam, eles estiveram pessoalmente com Jesus, e eles elaboraram os conceitos, as ideias, as doutrinas, as verdades. Os apóstolos foram incumbidos de explicar o mistério que foi revelado. Então, eles explicaram e escreveram para nós. Então, nós recebemos as informações a respeito do verbo da vida da parte dos apóstolos. Mas qual era o propósito desta transmissão que os apóstolos fizeram às futuras gerações? Olha aí o propósito. É para que vocês mantenham comunhão conosco. Verso 3. Final do verso 3. Que comunhão é essa? A comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a elaboração doutrinária, ela é importante. A explicação que os apóstolos deram, importante. Mas tudo isso tem o propósito de conectar você com uma pessoa. Entende? Quando você lê a Bíblia, você não está entrando em contato apenas com ideias. Não apenas com conceitos, mas com uma pessoa. É isso que o hino que nós cantamos diz. Lembra? Tem um hino que nós cantamos pedindo iluminação, né?
E aí a gente canta para que o Senhor nos ajude a enxergar além da mera letra. Nós queremos ver além da mera letra a Ti, Senhor. Não é? Então, não basta ficar com ideias, letras, palavras, conceitos. É preciso encontrar-se com o próprio Jesus pessoalmente. Entendeu? Então, às vezes a gente estuda simplesmente porque quer entreter o intelecto, gosta de elaboração intelectual e tal, mas isso não pode ser um fim em si mesmo. Isto tem que ser um meio para colocar você em contato com uma pessoa. Então preste bem atenção, vamos voltar lá aos Colossenses, pois não, Jurandir? Uhum, uhum. Deixe-me só elaborar melhor esses dois conceitos. A, a doutrina é uma ferramenta, sim, mas o meio pelo qual nós entramos em contato com a pessoa de Cristo é a revelação, não a doutrina em si. Deixe-me ajudar você a fazer essa distinção. 1 de João, quando fala que os apóstolos elaboraram, registraram o que receberam do Senhor, isso é revelação. Estritamente falando, a elaboração dos apóstolos é revelação. A nossa elaboração a respeito da elaboração dos apóstolos, a respeito do ensino dos apóstolos, é doutrina. Então, preste bem atenção. Uma coisa é a revelação. A revelação é infalível. A revelação é a produção dos apóstolos, ok? Então, os apóstolos elaboraram as verdades e registraram aqui. Agora nós estudamos o que os apóstolos escreveram e fazemos a nossa elaboração. Aí é doutrina. É útil essa elaboração, é necessária. Mas eu só quero que você entenda que a nossa elaboração é produção humana. O que você tem na Bíblia é inspirado, é palavra de Deus. Entendeu? O que Calvino escreveu sobre a Bíblia não é palavra de Deus. Entendeu? O que Lutero escreveu sobre a Bíblia é útil, é doutrina, mas não é palavra de Deus. É produção humana. A Bíblia é produção divino-humana. É humana e divina ao mesmo tempo. Está claro isso? Não é? Porque se eu digo que você não pode conhecer a Cristo sem a elaboração doutrinária, eu digo que gente simples, sem muita condição cognitiva, nunca vai poder conhecer a Cristo. Então veja bem, nós temos aqui na nossa igreja a dona Marina. Uma mulher simples, analfabeta, não sabe escrever o nome. Muito menos fazer elaborações doutrinárias, teológicas. Ela conhece a Cristo. Ela conhece a Cristo. Entendeu?
Porque ela conhece a Escritura e conhece a Cristo e recebeu a Cristo pessoalmente. Está claro essa distinção? A gente precisa fazer essa distinção para a gente ficar bem claro. Muito bem, então, tudo isso eu estou dizendo por causa do verso 6. Paulo se dirige aos Colossenses dizendo: ora, da mesma maneira como vocês receberam a Cristo, o Senhor, assim também andai nele. Veja bem, receberam a Cristo, o Senhor. Esse é um termo divino. Esse é um título divino. Paulo está lembrando aqui que Cristo é Deus. O Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Nele habita toda a plenitude. Logo, quem recebeu a Cristo, recebeu tudo. Tudo, não é? E o que se espera de alguém que tenha recebido tudo? O que se espera? O que se espera é que ele encerre as buscas, não é? O que se espera é que ele esteja plenamente satisfeito, porque tudo o de que nós necessitamos pode ser encontrado em Cristo. Nele habita toda a plenitude. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: uma vez que vocês receberam a Cristo, e que Cristo é o Senhor, nele habita toda a plenitude, então é de se esperar que vocês não saiam correndo atrás de outras coisas, de novidades. É de se esperar que vocês encerrem as buscas. Vocês já encontraram o grande tesouro, não é? A pérola de grande valor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Jesus conversando com a mulher samaritana, que tinha um vazio na alma e achava que era sede de relacionamentos amorosos, e ela já estava no 5º relacionamento e continuava sedenta. E Jesus falou assim: menina, se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Essa sede sua é sede de Deus. E eu sou Deus. Eu sou aquele que veio para saciar a sede da alma humana. Se você beber da água que eu te der, você vai encerrar as suas buscas, não é? A certa altura, ela até sem entender, fala: Senhor, me dá logo dessa água, para que eu não precise vir mais buscar aqui no poço, né? Estavam à beira do poço. Então, entendeu o que Paulo está sugerindo aqui no verso 6? Então, Paulo está sugerindo aqui: ora, da mesma maneira que vocês receberam a Cristo, o Senhor, permaneçam nele, se satisfaçam nele. Nada de sair à busca de novidades. Vocês já têm. Nele habita toda a plenitude. Então, é isso que Paulo está dizendo aí no verso 6, não é? Então, o que nós aprendemos no verso 6? Que a vida cristã começa com recepção, não é? Iniciativa é de Deus, não começa conosco, nós só recebemos. Recebemos o quê? Recebemos informações, sim. Recebemos conceitos, sim. Doutrina, sim. Mas recebemos mais do que isso. Recebemos uma pessoa. Recebemos Cristo Jesus. E quem é essa pessoa? Essa pessoa não é outra pessoa, senão Deus. Portanto, Paulo diz: permaneçam onde estão. Nada de seguir esses mestres aí. Nada de sair correndo atrás deles. Do modo como recebestes a Cristo,
permaneçam nele, fiquem aí. Nada de sair correndo atrás de novidade. Vocês já têm tudo, vocês têm Cristo. Percebe? Pois não, Jurandir? Mas veja, é verdade, eu entendo o que você está dizendo, mas a vida cristã, como nós vimos, começa com Deus, é a iniciativa dele. Independentemente da nossa vida pregressa, todos nós nos tornamos cristãos pelo poder de Deus. Seja vindo lá do paganismo, seja vindo do judaísmo, como Paulo, não é? Que era um judeu de 4 costados. Ele precisou do poder de Deus para se tornar um seguidor de Cristo, né? Ele era um judeu, assim, bem radical. Mas é isso mesmo, Jurandir, é o poder de Deus. Veja bem, verso 7 agora. Paulo continua o seu argumento. Olha, ora, como recebestes Cristo, o Senhor, então permaneçam nele, andai nele. Fique aí quietinhos. Verso 7, veja bem. Nele radicados. Nele radicados, não é? Paulo está aqui usando uma metáfora para esclarecer o seu ponto. Nele radicados. O que é estar radicados? Radicados. É um termo que vem da palavra raiz, não é? Radicados. Vem da palavra raiz. A ideia aí é de estar enraizado. Paulo está usando aí uma metáfora da agricultura. Então, Paulo diz que o cristão, olha aqui, nós estamos estudando na quarta-feira União com Cristo. É disso que Paulo está falando aqui. Paulo está usando uma metáfora da nossa união com Cristo. O crente é como uma árvore plantada em Cristo, unido a Cristo. A ideia aqui é de uma árvore enraizada. Cristo é o solo no qual você foi plantado por Deus. Então, estar radicado é estar enraizado. Então, pense numa árvore. Não é? O que mantém uma árvore de pé? O que mantém a estabilidade de uma árvore? São as suas raízes, não é? Então, a ideia aqui é a ideia da estabilidade, da permanência. O Salmo 1 usa a mesma metáfora, né? Lembra do Salmo 1, onde o salmista faz um contraste entre o justo e o ímpio, e ele diz que o justo é como uma árvore plantada, e o ímpio é como palha que o vento dispersa.
O contraste é o contraste de estabilidade e instabilidade. Uma palha não tem estabilidade nenhuma. Uma palha, o vento bate nela assim, vai embora. Mas uma árvore, estando enraizada, radicada, ela está estável. É uma ilustração muito esclarecedora da vida cristã que Paulo está usando aqui. Então, Paulo dizendo, você deve permanecer radicado em Cristo, enraizado em Cristo, não é? E essa metáfora, ela é rica porque ela não fala apenas de estabilidade, não é? Ela é uma metáfora que mostra que a nossa união com Cristo, ela não é apenas indissolúvel, ou seja, você não será arrancado, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, não apenas de estabilidade, não é? Mas mostra aí que a nossa ligação com Cristo, a nossa união com Cristo, ela é também de natureza orgânica. Porque a raiz, é por meio das suas raízes que uma árvore retira os nutrientes do solo. Não é assim? Uma árvore retira os nutrientes do solo por meio das suas raízes. É uma conexão vital. A raiz da árvore com o solo é uma conexão vital, orgânica. Tem vida ali. Então, a sua conexão com... De onde é que você retira os nutrientes para viver a sua vida cristã? Jesus usou a metáfora parecida quando ele diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se vocês não estiverem conectados a mim, vocês não podem produzir frutos. A sua vida só será frutífera se você estiver retirando os nutrientes do solo, que é Jesus. Tem que estar enraizado, radicado. Irmãos, todas as vezes que você participar da Santa Ceia, lembre-se disso. Quando você come, você está simbolizando isso. O pão, o cálice representam Cristo, está se alimentando de Cristo, está retirando os nutrientes dele para a manutenção da sua vida. Sem mim, nada podeis fazer. Você não pode viver a vida cristã. Aliás, desconectado de Cristo, está morto. É como uma árvore arrancada do solo. Vai secar, vai morrer. Entendeu? Então, muito rica essa figura que Paulo está usando aqui, quando ele diz aos Colossenses, uma vez que vocês receberam a Cristo, andem nele, permaneçam nele, enraizados nele, radicados nele. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Verso 7, né? Nele radicados. Aí Paulo muda a metáfora, né? Paulo muda a metáfora. Nele radicados e nele edificados. Ele sai da agricultura para a metáfora da construção civil. Agora ele está falando de edifício. Nele edificados. Então, o que é um crente? O que é um cristão? O cristão é uma árvore plantada no solo que é Cristo. O que é um cristão? Cristão é um edifício alicerçado em Cristo. A Bíblia usa muito essa figura da construção civil, não é? A Bíblia diz que Jesus é a pedra angular, ele é aquela pedra, principal pedra do edifício, sobre a qual o peso do edifício recai. Se você tirar essa pedra, o edifício cai. É a pedra com a qual todo o edifício é alinhado. Então, ele é alinhado por essa pedra. Jesus é a pedra principal. Então, qual que é o edifício? É
o ensino dos apóstolos a respeito de Jesus e da sua obra. Então, nós estamos sendo edificados sobre esse alicerce. Então, Paulo diz, ninguém pode lançar outro fundamento. Seja como um prédio que está edificado. A ideia aí é de estabilidade, de permanência, de sustentação, não é? O próprio Jesus usou essa metáfora, lembra? No final do Sermão da Montanha, ele falou de um homem que construiu a casa sobre areia, depois falou de um homem que construiu a casa sobre a rocha, veio a tempestade, as chuvas, os ventos, deram contra as casas. Uma permaneceu firme, porque estava bem fundamentada, bem alicerçada. A outra desabou, sendo grande a sua ruína. Não tinha sustentação, não é? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui da vida cristã, não é? Então, qual é o apelo que Paulo faz aos colossenses? Uma vez que vocês receberam a Cristo, permaneçam nele. Como árvore enraizada, como edifício bem alicerçados, não é? Então ele está dizendo aí, ó, nele radicados, nele edificados, não é? Alicerçados, essa é a ideia, nele edificados, nele alicerçados, com a ideia de um edifício com bom alicerce, não é? Com estacas bem firmadas. Já viram quando está começando a construir um prédio? Bate estaca, pof, pof, vai bater na estaca, vai. Quanto mais profunda aquela estaca, mais firme fica o edifício, não é? Então, ser alicerçado em Cristo é ter as estacas bem estabelecidas em Cristo, na pessoa dele, na obra dele, não é? Cristo é tudo, não é? O cristianismo é Cristo. Sem Cristo, acabou, não tem nada, não é? Cristo é tudo. Então, estar unido a Cristo é estar preso a Cristo como um edifício preso ao solo por boas estacas profundas, bem firmadas, não é? Veja bem que Paulo ainda usa outra metáfora. Paulo usa 3 metáforas aqui, né? Olha só, ele diz aí no verso 7, radicados, da agricultura, edificados, metáfora da construção civil, e confirmados. Aqui Paulo agora está usando uma linguagem jurídica. Ele usa uma linguagem agrícola, uma linguagem da construção civil, da engenharia, e aí depois ele usa uma linguagem do direito, uma linguagem jurídica, para falar da vida cristã, não é? Confirmados, é uma figura jurídica, não é? A ideia aí de ser confirmado é a ideia de ratificação, é a ideia de validação, não é? De autenticação de um documento, não é? Esta é a ideia. Então, Paulo está dizendo aí aos colossenses, não é? Que a permanência deles validaria, confirmaria, autenticaria a experiência religiosa deles, a fé deles. Se vocês não permanecem em Cristo, se vocês vão atrás desta heresia,
Se vocês seguem a ideia desses mestres, isso vai ser a inautenticação da fé de vocês. A permanência em Cristo é uma forma de você validar a sua experiência. Por isso é que eu digo que crente, quanto mais velho, melhor. É igual vinho. Quanto mais velho, melhor. Quando eu vejo alguém que está andando com Cristo 40 anos, 50 anos, eu digo, essa fé aí, essa experiência religiosa aí já tem passado por validação, autenticação. Certamente essa pessoa já sofreu ataques. É uma casa que a tempestade já caiu sobre ela. Se fosse edificada sobre areia, já teria caído, já teria abandonado a fé, apostatado. Já enfrentou lutas, decepções, frustrações. Já foi injustiçado, mas continua crente. Eu digo, essa é uma fé validada, confirmada, autenticada. Agora, tem pouco tempo está andando com Cristo? Dá um tempo, vamos ver. Essa fé tem que ser validada, tem que ser autenticada. O tempo vai dizer se era dos nossos ou se não era dos nossos. Não é assim que João diz? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Percebe? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Por favor, do mesmo jeito que vocês receberam a Cristo, permaneçam nele. Assim vocês serão confirmados nele. Assim vocês demonstrarão que a experiência religiosa de vocês é uma experiência autêntica, que não é fogo de palha, que essa chama que foi acesa no coração de vocês é chama do Espírito. Não é qualquer fogo de palha. Está claro isso para vocês? As três metáforas que Paulo está usando aqui. Então, verso 6 e verso 7. O que Paulo está dizendo? Ele começa assim: ora, já que vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, permaneçam nele, andai nele. Fiquem firmes aí. Não se deixem levar pelo ensino desses mestres. Permaneçam como árvore enraizada em Cristo. Permaneça como prédio bem alicerçado em Cristo. Porque assim vocês serão confirmados na fé. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, a perseverança é uma evidência da sua eleição, não é? Então, aqueles que perseveram, a perseverança é uma marca autenticadora da experiência cristã. Então, ele diz aqui, permaneçam nele. Se você não permanece em Cristo, de fato, só se revelou. Não estava mesmo em Cristo. Porque se tivesse em Cristo, não teria apostatado. Apostasia é uma revelação da experiência cristã inautêntica, não é? Ok. Muito bem. Então, essa é a ideia aí. Agora, tem alguma coisa que eu quero deixar claro aqui. Me chamou a atenção e a gente precisa deixar claro aqui. Essa ideia de permanecer confirmados na fé. Agora, olha o final do verso 8, verso 7. Então, nele radicados, edificados e confirmados na fé,
tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Então, você deve permanecer tal como fostes instruídos. Paulo está pensando aqui na instrução que eles receberam de Epáfras, não é? Paulo instruiu Epáfras, Epáfras levou o evangelho para os colossenses, agora os colossenses estão sendo ameaçados por um falso ensino, e Paulo diz, olha, permaneçam tal como fostes instruídos por Epáfras. Está subentendido aí que é a instrução de Epáfras. Agora, esse finalzinho, ele é útil. Veja bem, crescendo em ações de graças. Isso é muito importante aqui também. Por que eu quero enfatizar esse finalzinho? Por que eu estou dizendo que esse finalzinho é importante? Porque as metáforas que Paulo usou aqui pode levar você a uma ideia errada da vida cristã. Porque Paulo está aqui enfatizando a necessidade de permanecer, de estar firme, essa é a ideia. E isso pode dar a ideia de que a vida cristã é estática, não é? Pode parecer que pode. Fica firme aí, cara, igual uma árvore plantada, fica plantado aí, igual um edifício, não é? Será que Paulo está dizendo que a vida cristã é estática? Será que a vida cristã é inerte? Irmãos, a vida cristã não é sinônimo de inércia. De jeito nenhum. Até porque é vida, né? Inércia é morte, né? Se você estiver estático, inerte, a gente fala, se você vira um corpo lá estático, inerte, você vai verificar os sinais vitais, né? Vai ver se tem vida aqui, não é? Então, a vida cristã, não deixe essas metáforas levar você a pensar que a vida cristã é inerte, que a vida cristã seja estática. Não confunda estabilidade com inércia. Paulo diz aí que o cristão é alguém que está crescendo. Não é isso que ele diz aí? Crescendo em ações de graças. Então, permanecer naquilo que recebeu não é sinônimo de inércia. Não é sinônimo, não é algo estático. Oi, pois não, Jurandir? Eu posso ter dois movimentos. Eu posso ter um movimento de sair de Cristo para buscar algo, isso é movimento. Mas eu posso ter um outro movimento, permanecer em Cristo e buscando mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão. Não é assim? Então, eu já tenho Cristo, mas eu quero mais de Cristo. Não é? Então eu quero mais. Eu permaneço em Cristo, mas isso não é inércia. Não é estar estático. Eu permaneço em Cristo,
mas eu estou crescendo e querendo e buscando e desejando mais de Cristo. Não é? Não é isso que João diz? Que nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então, nenhum de nós ainda é a imagem perfeita de Cristo. Nenhum de nós ainda é. Só estaremos prontos, perfeitamente iguais a Cristo, na consumação dos séculos, na segunda vinda de Jesus. Até lá, todos nós estamos sendo aperfeiçoados à semelhança de Cristo. Então, não é inércia, é permanecer em Cristo, crescendo em ação de graças. Isso. Conhecer a Cristo, não é? Sempre lembrando, eu sempre procuro lembrar você, e esse é o meu, e esse é um risco que eu corro, por isso que eu lembro você, é o meu risco. Vocês já perceberam que eu tenho uma mente analítica, eu sou altamente racional, eu sou pouco emotivo. Vocês já viram como é que eu sou. Eu tenho 3 anos de convivência, não é? Então, eu sou a minha mente é bem analítica. Eu gosto de análise cognitiva. Eu sou professor, não tem jeito. Então, estou justificando o que eu vou dizer aqui, não é? Conhecimento. Está correto, crescer no conhecimento de Cristo. Mas sempre lembrando que esse conhecimento não é simplesmente conhecimento conceitual. É conhecer uma pessoa. Não é simplesmente saber conceitos. É conhecer experimentalmente. Conhecer uma pessoa. Crescer no conhecimento de Cristo é crescer na relação com Ele. Você pode conhecer muito sobre Cristo, elaborar os conceitos e não conhecer a Cristo. Está claro isso? Pense numa pessoa que escreveu uma tese sobre mel. Ele é expert em mel. Ele pode falar horas a fio sobre o mel, a produção do mel, a vida no interior da colmeia, as propriedades do mel. Você fala, esse cara conhece o mel. Aí você fala assim, você já pôs mel na boca? Ele fala, nunca pus mel na boca, eu não sei que gosto tem. São 2 tipos de conhecimento diferentes, né? Ele tem um conhecimento conceitual, mas não tem conhecimento experimental. Então, crescer no conhecimento de Jesus é mais do que saber conceitos. É conhecer uma pessoa. E como é que você conhece? Obedecendo a Cristo, andando com Ele. Aquele que tem os meus mandamentos este é o que me ama. Eu também o amarei e me darei a conhecer a Ele. Entendeu? Me manifestarei a Ele. Então você conhece a Cristo, andando com Cristo, fazendo a vontade dEle, aí você vai conhecendo, vai pondo mel na boca. Esse negócio é interessante. Olha, funciona, olha, que coisa maravilhosa. Aí você vai conhecendo a Cristo, conhecendo a Cristo. Se você nunca tomar a iniciativa de obedecer a Cristo, você não vai conhecer a Cristo. Vai aprender conceitos. Vai aprender conceitos. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você conhece a Deus? Comece a amar as pessoas de maneira sacrificial. Pare de buscar os seus próprios interesses. Pense no outro. Aí você vai conhecer, você está pondo mel, conhecendo Deus, tá? Conhecendo o amor. Deus é amor. Entendeu? Então, não é só saber conceitos. Crescer na graça e no conhecimento é conhecimento experimental.
Muito bem, o nosso tempo esgotou. Olha só, e eu pensei que nós fosse chegar no versículo 15, hein? Muito bem. Então foi só 2 versículos, ó, só 2 versículos. Mas está aí, está bem destrinchado, eu espero, versos 6 e 7, e aí a gente prossegue, se Deus quiser. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Bom, se não há, vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor esse tempo de estudos, não é? E, agradecer a Ele a bênção de poder compreender a grandeza do nosso Redentor. Já que vocês receberam a Cristo como Senhor, permaneça nele. Pare de ficar andando atrás de novidade. Você já tem tudo, você já tem Cristo. Não é? É isso que Paulo está dizendo para os Colossenses. Quem tem Cristo, tem tudo. Se você continua a busca, se você não cessou a busca, talvez você não tenha nem encontrado Cristo ainda. Talvez não tenha encontrado. E a minha oração é para que você encontre Cristo. Porque o dia que você encontrar, você para de buscar. Você vai ter um coração satisfeito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Porque o maior presente que o Senhor poderia dar a nós não são as coisas que o Senhor criou. O maior presente que o Senhor poderia dar a nós é o Senhor mesmo. E o Senhor se nos deu na pessoa de Cristo. Quem tem Cristo tem tudo, tem o Senhor. O Senhor é o nosso maior bem, é o nosso maior tesouro. Outro bem não possuímos, senão a Ti somente. A Tua graça é melhor do que a vida. Muito obrigado, Senhor. Convença o nosso coração de que o Senhor é muito mais valioso do que as coisas que o Senhor criou. Ajuda-nos a acreditar nisso, Senhor. Queremos fazer do Senhor o amado da nossa alma. Obrigado, Senhor, pelo ensino de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.